em aula. Portanto, hoje vamos falar sobre retração. A retração tem como principal problema o aparecimento de fissuração no botão e a retração ocorre porque o botão, durante o seu processo de endurecimento, diminui de volume. E diminui de volume basicamente por vários motivos, mas principalmente por dois motivos. Primeiro, porque o volume dos produtos hidratados é menor do que os produtos antes da hidratação, ou seja, o cimento hidratado mais a água sozinhos ocupa mais volume, perdão, o cimento não hidratado e a água ocupam mais volume do que o cimento hidratado, por um lado, e por outro lado, porque nós, para que consigamos mexer a mistura de botão, temos que adicionar água em excesso em relação àquela que é necessária e, portanto, essa água a mais vai evaporando, portanto, o botão vai também perdendo volume devido a essa evaporação da água. A fissuração, esta perda de volume por si só não acataria nenhum problema, não teria nenhum problema se a peça fosse livre de se deslocar. Uma vez que a peça, em geral, não são livres de se deslocar, porque elas estão ligadas ao exterior, de alguma forma, sempre, este movimento de contração da peça, diminuição de volume, é impedido pelas ligações ao exterior e, portanto, a peça quer encolher, mas não pode porque está ligada ao exterior e, portanto, surgem forças de tração. Como sabem, o botão resiste mal às forças de tração e, portanto, facilmente se atinge a tensão de ruptura do botão à tração e, portanto, surgem as fendas no botão. Este problema é particularmente grave em peças longas, porque se elas forem pequenas, a perda de volume não é significativa em termos absolutos e, portanto, não se geram demasiadas forças de compressão, de tração, perdão, mas em questões como muros de suporte, lajes de pavimento, lajes de pisos, tabuleiros de pontes, que por natureza são estruturas bastante grandes, surgem estes problemas associados à retração. Em termos regulamentares, a retração total de uma peça de botão é dividida em duas parcelas. Uma parcela por secagem, que o Eurocódigo designa por εcd, e uma retração autogénea, que o Eurocódigo designa pela letra εca, em que esta retração autogénea é aquela que é atribuída apenas ao próprio botão, portanto, ao facto dos produtos de hidratação ocuparem um volume menor do que os produtos separados, e a retração por secagem à perda de água. Uma vez que a retração está associada à perda de água, obviamente que se nós tivermos ambientes mais saturados, esta retração de secagem será menor. Um padrão típico de fenilhação ocorre, por exemplo, em muros de suporte, e este exemplo, que é um exemplo clássico, permite-nos também perceber quais as causas da retração, e muitas vezes a retração tem a ver, como vamos ver aqui, apenas com fases de betonagem, o facto de betonarmos em alturas diferentes. Portanto, quando nós betonamos um muro de suporte, temos a fundação e temos o muro. Tipicamente, a fundação e o muro são betonadas em fases distintas. Portanto, nós betonamos primeiro a fundação, deixamos o arranque das armaduras para a parede e depois betonamos a parede. Ou seja, quando nós vamos betonar a parede, já o betão da fundação sofreu alguma secagem, já endureceu. Vamos betonar, por exemplo, passado uma semana ou 2 semanas. Portanto, já sofreu retração,
já endureceu, e quando nós botonamos a parede, este botão fresco da parede vai querer retrair e vai retrair. O botão da fundação já retraiu parcialmente e, portanto, o botão da fundação vai exercer forças de restrição sobre a parede. Ora, se o botão da parede quer retrair e o botão da fundação não deixa, surgem forças de tração na zona da interface, forças de tração essa que provocam, então, fissuração do botão. Se não existir armadura suficiente para controlar esta fendilhação ao longo da altura do muro, estamos a falar neste caso de armadura horizontal, o que vai acontecer é que de quando em quando estas fendas formam-se, agrupam-se as forças de tração, portanto surgem fendas que atravessam toda a parede de forma significativa. Portanto, isto é um fenómeno que hoje em dia é menos comum, mas que é bastante comum em muros mais antigos e que ocorre por não existência de armadura horizontal para controlar a fendilhação. Ela será sempre inevitável, mas se nós colocarmos armadura, nós conseguimos controlar a abertura das fendas. Se nós não colocarmos armadura, não conseguimos controlar a armadura das fendas, como também já vimos, e portanto surgem fendas bastante grandes. Tipicamente, o padrão de fendilhação é que as fendas estão afastadas cerca de 1 a 2 vezes a altura do muro. Portanto, se quando olharem para um muro de suporte e virem o muro atravessado por fendas de cima a baixo, com um espaçamento tipicamente de 1 a 2 vezes a altura do muro, já sabem que é por não possuírem os muros armadura horizontal suficiente. E porquê é que isto acontecia? Porque os muros de suporte, como vocês sabem, sofrem impulsos das terras, não é? Então, temos aqui um muro em consola. Se tivermos aqui as terras, temos aqui o impulso das terras e, portanto, isto provoca na base do muro um momento fletor. Ora, para resistir a este momento fletor, a armadura a colocar será uma armadura aqui na parte de trás do muro. Portanto, a armadura de cálculo, em termos de esforço, se chama armadura horizontal. A armadura para controle da fendilhação será uma armadura horizontal. E em muitos casos, porque os muros têm altura relativamente pequena, esta armadura horizontal é maior do que a armadura vertical. Portanto, faz um bocado de espécie, sobretudo às pessoas que têm menos conhecimentos da área, porque é que o muro precisa de armadura vertical para resistir, nós estamos a colocar mais armadura horizontal. Portanto, esta questão, sobretudo, como disse, mais antigamente não tinha tanta expressão e, portanto, as pessoas não colocavam armadura horizontal e surgiam muitas vezes estes problemas de fendilhação. Aqui algumas imagens deste tipo de fendilhação. Vem aqui a fenda a atravessar todo o muro. As fendas no muro cá estão. Podem ser mais ou menos abertas, conforme a quantidade de armadura para controlar. Portanto, como vimos, a retração divide-se em retração por secagem e retração autogénia. A retração autogénia é muito mais imediata, porque tem a ver praticamente com a hidratação do cimento e, portanto, é bastante rápida no tempo, em geral, pelo menos a maior parte desta retração ocorre rapidamente. A retração por secagem é bastante mais lenta e vai progredindo ao longo de toda a viga, toda a vida da obra. Como é que nós podemos calcular estas parcelas de retração? Portanto, o Eurocódigo apresenta expressões para calcularmos a retração por secagem e a retração autogénia.
E temos aqui as expressões para a retração total do betão, para a retração por secagem e a por retração autogénea a tempo infinito. Daí aparecer aqui este infinito, ou seja, isto é a retração total, não a retração ao longo do tempo. A retração por secagem é dada pelo produto de duas parcelas, um parâmetro KH e uma extensão de retração por secagem base. O parâmetro KH depende do parâmetro H0, que já vimos no caso da fluência, e H0 vale 2 AC sobre U, portanto, tem a ver com o volume do betão em relação ao seu perímetro, e o parâmetro εcd0 depende, por um lado, da resistência do betão. Quanto mais resistente for o betão, menor é a retração autogénea, por secagem, e quanto maior for a umidade relativa, também menor é a retração por secagem. Como vos disse, obviamente, se tem a ver com a perda de água, se o betão estiver num ambiente muito úmido, a perda de água será menor e, portanto, a retração autogénea, a retração por secagem será menor. Como podem ver, se tivermos ambientes completamente saturados, por exemplo, um betão que está, para não haver dúvidas, imerso em água, a retração por secagem é 0. Por outro lado, se tivermos um betão em ambientes muito secos, a retração é substancialmente maior. Por seu lado, a retração autogénea depende apenas da resistência do betão, sendo tanto maior quanto maior for a resistência do betão. Portanto, estas são as duas expressões para o cálculo da retração total por secagem e autogénia do betão. Estas expressões da retração total podem também depois ser calculadas a idades diferentes da idade total da obra, e temos então parâmetros que permitem calcular a evolução no tempo da retração. No caso da retração por secagem, é função deste parâmetro β-ds, em que a expressão β-ds é dada pela equação 310 do Eurocódigo, vocês podem ver aqui em baixo, e é uma função fracional que tende para 1. Quando t tende para infinito, o limite desta expressão é 1. Professor, Diga. em relação à tabela anterior que o professor apresentou, Sim. isso dá-nos o valor daquele do ECD0, é? Sim, exatamente. Ah, ok. Então nós não usamos por norma a fórmula que está aqui, por exemplo, estou a ver no livro, não é? A fórmula é a fórmula que está no anexo, depois já vamos falar nela, mas assim, tendo uma folha de cálculo à mão, ou uma ferramenta de cálculo, podemos calcular diretamente a extensão. Porque aqui temos sempre que fazer, por exemplo, interpolações, não é? Se nós não tivermos uma umidade relativa 20, 40, 60, 80, 90 ou 100, temos sempre que fazer uma interpolação. Ou para classes de betão diferentes, nós temos que fazer uma interpolação. E, portanto, tendo a fórmula, tendo uma folha de cálculo, é mais fácil de calcular a retração total de forma mais rigorosa, se quisermos, por cento. Se tivermos razão. Se tivermos essa possibilidade. Sendo que, conforme diz o próprio Eurocódigo, os valores, os coeficientes de variação associados a estas fórmulas são da ordem dos 30%. E, portanto, assim, apesar de nós termos uma fórmula para calcular a retração de forma mais rigorosa, devemos ter em conta que é sempre uma estimativa do cálculo do valor da retração, está bem? Ok, obrigado.
No caso da retração autogénea, temos um parâmetro diferente, beta AS, função do tempo t, e neste caso é uma função exponencial, portanto, quando t tende para infinito, esta parcela tende para zero, não? Isto é 1 sobre a exponencial de 0,2 elevado a t, portanto, este limite tende também para 1. Portanto, as expressões da retração total são eliminando este parâmetro betas, estes parâmetros beta, e considerando-os iguais a 1. O anexo B do Eurocódigo tem também expressões para a retração por secagem, porque a expressão para a retração autogénea já é dada no próprio texto do Eurocódigo, e podemos, portanto, como vos disse, calcular a retração por secagem de forma mais rigorosa, usando estas expressões que o Eurocódigo apresenta no anexo B, a expressão B11, a expressão B12, e depois a especificação dos parâmetros que se seguem a estas expressões. Vocês têm também umas folhas do notebooks para calcularem estes valores que eu vou aqui mostrar-vos. Portanto, tem uma folha para o cálculo da retração, tem aqui uma fase inicial na folha, que é a importação dos parâmetros das funções das bibliotecas básicas para o cálculo dos gráficos e das fórmulas matemáticas. Depois tem aqui umas fórmulas que são os parâmetros que permitem a interação dos valores através daqueles sliders que já conhecem, quem já viu aqui. Definição de algumas variáveis base, que depois vamos usar para tipificar estas funções. Depois temos uma função que calcula os coeficientes de retração, e depois temos aqui uma fórmula que nos permite brincar com os parâmetros, ou usar os parâmetros para calcular os valores do coeficiente de retração. Tem aqui a retração total, o tipo de cimento, portanto, vamos ver para a retração quando a umidade relativa é 100 ou quando a umidade relativa é 0, a forma como varia o coeficiente de retração, também com o TS, que é o tempo inicial após a cura, em dias, e o tempo, a idade a que queremos calcular a retração. Se pusermos para um valor muito grande, obviamente que temos a retração total, mas se quisermos com um número diferente de dias, podemos também calcular esse coeficiente de retração. Estes limites que vocês veem aqui são todos configuráveis aqui nestes widgets, que são portanto, estes widgets são os que permitem controlar estes parâmetros aqui. Vocês têm aqui os mínimos e os máximos de cada uma destas valores, os intervalos de variação. Portanto, vocês podem usar, se quiserem mudar aqueles valores, basta virem aqui, alterarem os valores mínimos e os valores máximos, e aparecem-nos aqui os valores mínimos e máximos também alterados destes intervalos de variação. Este campo que está aqui é uma forma em que nós podemos meter manualmente os valores, porque às vezes aqui estes sliders não nos permitem ver com rigor, ou é difícil de chegarmos a um valor certo que nós queremos, e portanto, se quisermos calcular para parâmetros que às vezes aqui sejam difíceis de calcular, só temos que os introduzir aqui e correr de novo esta fórmula. E depois aqui este último campo é um gráfico que permite-nos, quando nós variamos também os parâmetros, calcular a evolução, a curva de evolução no tempo da retração da retração ao longo do tempo.
Aqui o gráfico está calculado só até 10.000 dias, portanto aqui neste parâmetro 4 é o valor, tem um espaço logarítmico, portanto isto é 10 à quarta, daí aparecer aqui o 10 à quarta, podemos pôr, por exemplo, aqui 1 milhão de dias, voltamos a correr a fórmula e apareceu aqui, portanto, vemos agora o gráfico vai até 10 à sexta. Se em vez de quisermos uma escala logarítmica para as abscissas, quisermos uma escala linear, só temos que escrever aqui linear, voltar a correr e temos como é que, numa escala linear no tempo, como é que evolui a retração. Portanto, em geral, se quisermos ver melhor a curva aqui, uma escala logarítmica é mais apropriada. Podemos ver que se pusermos a retração, por exemplo, pusermos a umidade relativa igual a 100%, quer dizer, só temos a retração autogénea, portanto temos uma curva só exponencial, tipo muito mais simples do que quando temos os dois efeitos combinados. Também ver aqui quando medimos resistência à compressão do botão e temos aqui de qualquer forma o valor da retração máxima que obtemos aqui no gráfico.